respondendo ao chamado do nosso Deus de separarmos esse dia para a adoração dele, para aprendermos mais a sua palavra. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a fé. Nós estamos já passando para a conclusão dos nossos estudos a respeito da fé. Como eu disse para os irmãos, esse livro que nós estamos estudando é dividido em 3 partes. A primeira delas cobre o tema da fé, a primeira virtude, que vai do capítulo 1 ao 17. Depois nós temos a virtude da esperança, que é geral da fé, nas perguntas 18 a 30. E por fim a virtude do amor, que é o tema mais longo do livro, que vai do 31 ao 57. E por fim nós temos um capítulo final que resume essas 3 virtudes na pessoa de Jesus Cristo. Como eu falei para os irmãos, nossa intenção é neste ano estudarmos o tema da fé. No ano que vem nós vamos refletir sobre a esperança. E no terceiro ano nós vamos refletir sobre o amor. Então, acabando este pequeno bloco do livro, nós vamos passar por uma revista que trata também do tema da fé. Nós vamos abordar algumas outras questões sobre ela, mas antes disso nós vamos concluir esses temas que nos são propostos aqui. E como eu disse também aos irmãos, nós temos 2 grandes momentos nesses capítulos a respeito da fé. Os primeiros capítulos nós vimos são um pouco mais teóricos, eles tratam sobre a definição de fé, o que não é fé, qual é o oposto da fé, o que significa o fato da fé ser sobrenatural, de onde vem a fé, e coisas a respeito disso. E nós temos visto nas últimas aulas que essas verdades trazem para nós também implicações práticas. Nós vimos, por exemplo, que a fé é aquilo que principia a nossa obediência diante de Deus. Nós só podemos obedecer a Deus porque Ele nos concede a fé. Nós vimos também que Jesus é, além de ser o objeto da fé, também o padrão da nossa fé. Jesus foi o homem mais crente que pisou nessa terra e, portanto, Ele é o nosso maior exemplo de fé. Nós vimos também que a fé não apenas pode ser fortalecida, mas ela deve ser fortalecida. E Deus mesmo nos concede meios para que isso aconteça. Ele nos concede a leitura, especialmente a pregação da sua palavra, nos concede os sacramentos da ceia do Senhor e do batismo, e nos concede a oração como instrumentos por meio dos quais nossa fé pode ser fortalecida. E na semana passada nós vimos sobre o tema do tremor diante de Deus. Será que o fato de nós termos fé em Deus deve nos levar a temê-lo? Eu queria ouvir dos irmãos que os irmãos se lembram dessa aula, se nós devemos temer a Deus ou não. Nós que cremos em Deus, devemos temê-lo, devemos ter medo de Deus. Os irmãos se lembram dessa informação. Devemos sim, devemos temer a Deus. E nós distinguimos entre 2 tipos de temores. Um que nós não devemos ter, que é o temor servil, o temor que se afasta de Deus. E o que nós devemos ter, que é um temor filial, da mesma forma como seus filhos temem, como os filhos temem ao Pai, nós, como filhos de Deus, devemos temê-lo. E Ele nos traz no Evangelho, não apenas na lei, mas também no Evangelho, nos traz ameaças, nos traz as consequências daquilo que nós fazemos, e por isso devemos temer ao Senhor, justamente com o objetivo de vivermos em obediência voluntária a Ele. Esse temor não nos leva a fugirmos de Deus, pelo contrário, nos faz queremos obedecer. Porque o nosso temor não é simplesmente de sermos condenados, mas é o temor de desagradarmos a Deus. É o temor de a impureza habitar no nosso coração. Todas essas coisas nos devem trazer temor para que nós não sejamos levados a pecar continuamente contra o Senhor, que nos concedeu a fé. E hoje a nossa missão é sobre a fé falsa. Existe fé falsa? O que os irmãos acham? Há fés falsas? Existe? Existe. Então, existe fé falsa. Mas como que nós podemos identificar uma fé falsa? Se é que nós podemos? Quais são as marcas de uma fé falsa? Os irmãos leiam aí no livro que fala sobre isso. Não é verdadeiro, então ela não é salvífica, ela não pode salvar. O que mais que a fé falsa apresenta? A fé falsa é parecida com a fé verdadeira em alguma coisa? Já vimos que ela não pode salvar, mas ela parece em algo com a fé verdadeira? Sim? Exatamente. Então é isso que a nossa missão vai defender. Ela vai defender que a fé falsa muitas vezes se manifesta nas pessoas, mas sem trazer a aparência de falsidade. Por isso que a resposta à pergunta é: sim, muitos possuem a fé falsa, uma fé de aparência real, sem ser sobrenatural. Então, a grande distinção entre a fé falsa e
Nós vimos isso quando falamos sobre a definição de fé. O que é a fé salvadora? Vamos lá para a nossa segunda pergunta, o que nós vimos? A fé salvadora, o que é? A fé salvadora é a aceitação possibilitada pelo Espírito do descanso em nosso Deus fiel em Cristo e a serenidade decorrente da redenção oferecida por Ele na promessa do Evangelho. Ou seja, em primeiro lugar, nós aceitamos o descanso em Deus. Em segundo lugar, ela é possibilitada pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, ela nos traz uma serenidade decorrente da redenção presente no Evangelho. Então, essas são as coisas que compõem a fé verdadeira, a fé salvadora. E, desenvolvendo esse tema, nós vimos que o fato dela ser possibilitada pelo Espírito está ligado ao fato dela ser sobrenatural. Ou seja, o homem não pode experimentar a fé por ordem natural das coisas. O homem não gera fé em si mesmo. O homem, tendo acesso à revelação natural de Deus, não pode ter fé, mas é Deus que concede a fé. Então, ela precisa ser sobrenatural. Nós vamos ver então quais são as distinções entre fé verdadeira e a fé falsa, conforme nós vimos aí no livro. Como nós vimos na segunda aula, a fé salvadora é distinta de outros tipos de fé. Há uma fé que salva, que é concedida por Deus, e a fé em outras coisas, mas que não salva. Mas além do fato de existir fé em outras coisas, muitas vezes nós podemos ter uma fé em Deus que também é uma fé falsa. Por quê? Porque a fé salvadora é aquela que descansa no Deus fiel, que é possibilitada pelo Espírito e que se apropria unicamente dos méritos de Cristo. Enquanto a fé falsa muitas vezes vai trazer sim uma aparência de descanso no Deus fiel, mas não foi verdadeiramente possibilitada pelo Espírito e nem se apropria unicamente dos méritos de Cristo Jesus. Nós vimos também que a fé salvadora procede de Deus como um dom delegado, Ele que nos delega a fé, Ele que nos concede o dom da fé, porque nós, mortos em delitos e pecados, não podemos por nós mesmos crer em Deus se Ele mesmo não agir em nós. Então ela é sobrenatural, não pode ser experimentada de acordo com a ordem natural das coisas. É isso que o texto que o livro nos mostrou. A palavra crer nas Escrituras costuma ser usada de forma genérica, muitas vezes. Há momentos em que ela se refere a pessoas que não têm a fé verdadeira e salvadora, mas essa expressão crer aparece. Cristo mesmo apresenta para nós a cristianidade em sentidos. Observe o texto de João, capítulo 2, versos 23 a 25. A palavra crer é atribuída a pessoas que não têm de fato fé salvadora. Vejam só, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Observe o contraste. Muitas pessoas, por causa dos sinais de Jesus, creram nele, creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles. O mais interessante desse texto é que na língua original em que ele foi escrito, os verbos são os mesmos. É como se o texto falasse assim: eles creram no nome de Jesus, mas Jesus não creu neles. Eles creram em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus mesmo não cria na fé daqueles indivíduos. Por quê? Porque eles conheciam. Cristo sondava os seus corações e sabia que eles não estavam lá realmente porque haviam depositado o seu descanso em Deus, mas porque talvez ficaram impressionados com os seus sinais. Até o momento, se a gente for observar depois João capítulo 6, nós vemos que Jesus censura muitos que andavam com ele e muitos agora se escandalizam por ele. Vejam só, capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 60. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. O que está acontecendo em João 6? Nós temos a multiplicação dos pães e peixes. Muitas pessoas veem aquele milagre de Jesus, começam a segui-lo muito por conta do pão, do que propriamente pelo seu ensino. E então Jesus faz um grande sermão sobre ser ele o pão da vida. E aí o texto diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso, ele nos tem dito: ninguém poderá ver a mim se pelo Pai não me for concedido. Então havia ali pessoas que haviam crido em Jesus, especialmente por conta do milagre da multiplicação dos pães. Jesus sabia disso, por isso censura: olha, vocês estão aqui só por causa do pão. Aí muitos se sentem escandalizados ali no texto,
Muitos tomam as palavras duras de Jesus e o texto continua dizendo: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos abandonaram a Jesus por causa das suas palavras duras neste momento. No momento em que ele disse: há descrentes entre vós. Jesus mesmo falou: eu sei que tem descrentes entre vós. Pessoas que externamente creem, mas Jesus, sondando os corações, mostra que não creem verdadeiramente. Então ele mostra essa realidade. Creio muitas vezes nas Escrituras mostra pessoas que apenas creem exteriormente, mas não tiveram de fato o dom da fé sobrenatural. Por isso, apesar de muitos terem crido no seu nome, Jesus Cristo não cria na fé daquelas coisas. Cristo também ensina essa verdade na parábola do semeador, uma parábola muito conhecida por nós. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 4, versos 14 a 20. Marcos 4, 14 a 20. Eu farei a leitura do verso 14, eu vou ler 15, outro 16, assim por diante até o verso de número 20, de Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do verso 14 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: o semeador semeia a palavra. Semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Uma parábola muito conhecida dos irmãos. Aqui nós temos a explicação da parábola, porque ele havia contado a parábola antes para os seus discípulos. E nessa parábola nós vemos que havia 4 solos nos quais a semente da palavra, a semente do Evangelho, havia caído. Apenas um deles, o bom solo, foi aquele que gerou frutos e que nós podemos dizer que era uma fé verdadeiramente verdadeira, isso seja redundante. Mas de fato, há outros lugares nos quais a palavra cai, qual ela não gera frutos. Mas o que eu quero destacar para os irmãos aqui é essa palavra que, chegando ao solo rochoso, em um determinado momento recebem essa palavra com alegria, mas não tem raiz e por isso tem pouca duração. Aqui no verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, até em um determinado momento, essa semente parece começar a germinar, mas ela logo, por causa das angústias da vida, por causa da perseguição, como não tem raiz, ela não dura. É uma fé que é temporária, como o verso 17 nos diz. E o próprio caso dessa semente que é semeada entre os espíritos, que também, em pouco tempo, a sufocam. Então, a parábola do semeador mostra para nós que alguns que duram um pouco na fé. Mas observe que esse destino já estava determinado pelo solo no qual essa palavra cai. Porque não é como se aquele solo fosse um bom solo e aquela semente depois fosse destruída ou acabasse. Não, a semente que cai no bom solo, essa necessariamente gera bons frutos, como diz o verso 20. Mas essa que cai num solo rochoso ou um solo com espinhos, o texto diz, dura um pouco. E por isso nas primeiras adversidades logo abandonam. Por outro lado, aqueles que são eleitos por Deus e, portanto, recebem dele o dom da fé sobrenatural, que, como nós vimos, difere da falsa fé, pelo fato de ela ter qualidades sobrenaturais, esses nunca podem se perder. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Nós vimos que aqueles que têm a fé salvadora,
não podem duvidar da sua justificação, não podem perder a sua justificação. Por quê? Porque ele garante, em primeiro lugar, a própria natureza da justificação, Deus concedendo a nossa fé, e o fato de que Cristo intercede por nós, junto a Deus. Só que aqui nós não estamos falando da fé dos eleitos de Deus, porque os eleitos de Deus, esses sempre alcançam a vitória. Inclusive é o tema da nossa última lição sobre a fé. Se os irmãos observarem, no capítulo 17 do nosso livro vai tratar sobre isso. Mas aquela fé que não pertence aos eleitos, ou seja, que não receberam o dom sobrenatural da fé, eles têm uma fé que é temporária, e por isso eles podem se perder. Alguém lembra, por favor, João capítulo 6, verso 44? Enquanto isso, outro lê Romanos 8, 14. São dois textos que falam sobre a fé salvadora dos eleitos de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, e Romanos 8, 14. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o concede. E eu o ressuscitarei junto com ele. Então aqui o contexto é Jesus falando sobre o pão da vida, como nós já vimos, né? Que os seus discípulos ficam escandalizados, mas ele diz que aqueles que vêm a mim verdadeiramente são aqueles que o Pai mesmo trouxe. E ele que garante a salvação deles a ponto de falar que eu ressuscitarei no último dia. Então aqueles que recebem a fé sobrenatural e salvadora de Deus, os eleitos, eles não podem perder. Romanos 8, 14. Os povos que são criados pelo Filho de Deus são filhos de Deus. Pode repetir, por favor? Os povos que são criados pelo Filho de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que foram gerados, regenerados pelo Espírito, que nasceram na fé, esses não podem se perder, porque são filhos de Deus, filhos eternos de Deus. E nós vimos Romanos capítulo 8, é um capítulo todo que fala sobre essa nossa segurança na fé, sobre a certeza que nós podemos ter de que a posse de um dos elos da nossa salvação nos garante a posse de toda a corrente. Então os eleitos de Deus nunca podem perder a fé. Podem ter a sua segurança talvez abalada, nós vamos ver isso na aula 17, podem passar por tribulações que fazem talvez até duvidar da sua fé, mas a fé sobrenatural não é perdida. Por outro lado, aqueles que não receberam o dom da fé, mas possuem apenas uma fé externa ou um simulacro da fé, são esses que a gente diz que tem uma fé falsa. E o que é importante da nossa lição é que ela pode ser acompanhada sim de algumas semelhanças externas com a fé verdadeira, mas a diferença é que ela não termina em vitória. Isso é muito importante, porque nós até podemos dizer com certeza que uma fé é falsa se talvez ela tenha um objeto errado, que não seja Cristo Jesus. Se ela não é manifestada em boas obras, nós podemos dizer que ela é falsa. Mas o que a nossa lição nos chama a atenção é que há pessoas que possuem fé falsa, mesmo trazendo muitas semelhanças externas com a fé verdadeira. E aí que mora o grande problema, o grande perigo dessa discussão. Como é que nós podemos identificar uma fé que externamente é idêntica da fé verdadeira? E é isso que a nossa lição vai tratar. O nosso livro traz para nós uma citação de João Calvino, no qual ele fala sobre essa fé temporária. Observe o que ele diz. Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos, e que eles se distinguem dos réprobos o fato de que são transformados em imagem de Deus e recebem o temor do Espírito na esperança de uma herança pública. E pelo mesmo Espírito o Evangelho é selado em seus corações. Aqui ele falando dos eleitos de Deus. Em tudo isso, porém, não vejo razão porque Deus não toque os réprobos com o sabor da sua graça, ou não ilumine suas mentes com alguns lambejos da sua luz, ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave de sua palavra em seus corações. Então é como se Deus concedesse migalhas, durezas da sua luz aos réprobos, com o objetivo justamente de que eles desfrutem por algum momento de bênção de Deus, mas como eles não são verdadeiramente convertidos, isso resultará em apostasia e na própria condenação deles. Por quê? Porque desprezam por sua própria dureza de coração o Evangelho de Jesus. E ele continua dizendo: de outro modo, onde estaria aquela fé temporária que Marcos menciona? A gente leu no texto uma fé que dura pouco, uma fé que é temporária. Portanto, no réprobo, ou seja, aquele que não foi eleito por Deus, há aquele conhecimento que mais tarde se desvanece. Seja porque eles têm as suas saídas com menos profundidade do que se espera, ou porque, ao crescer, é sufocado e murcha. Aqui ele fala sobre aqueles dois solos que a gente viu. Quando ela cresce na pedra, no solo rochoso, ela não tem raízes que o sustentam. Quando ela cresce entre os espinhos, ela é logo sufocada e murcha. Por isso não são fés verdadeiras, são fés temporárias. E quando a gente vai para a discussão do nosso livro, nós vemos que há uma distinção entre dois tipos de fé
fés que são consideradas falsas. A primeira delas é a fé histórica. O que é a fé histórica que o nosso livro nos traz? É uma fé que meramente aceita um dado como verdade a parte de qualquer efeito espiritual. Por exemplo, é assim que os demônios creem em Cristo. Os demônios creem que Cristo morreu para salvar o mundo dos seus pecados. Mas essa fé traz efeitos espirituais salvadores dos demônios? É claro que não. É uma fé desacompanhada de efeitos espirituais e sobrenaturais. E essa fé histórica é muito comum em países nos quais nós temos um cristianismo cultural. Países nos quais houve uma maioria de cristãos e gerações foram passando e às vezes até professam a Deus, mas não são impactadas por esse evangelho, por essa verdade. Talvez pessoas que cresceram em lares cristãos, ouviram das verdades do evangelho, até dizem crer em Cristo Jesus, mas sua vida não demonstra verdadeira conversão e crença no evangelho. Isso é uma fé histórica. Só que o livro mostra que para nós um segundo tipo de fé falsa. Porque esse primeiro tipo nós conseguimos identificar. Pessoas que professam crer em Deus, professam crer em algumas verdades específicas da palavra de Deus, mas não mostram isso na prática. O problema é a fé temporária, que apreende a verdade de Deus mais do que meramente como um dado histórico, mas que subsequentemente se dissipa em descrença. É uma fé que tem toda a aparência de fé verdadeira, mas não é, e por isso, em determinado momento, ela não vai cair na apostasia. Essa é a fé temporária. E por quê? Pois é. O slide anterior a esse, você colocou lá que mesmo a fé temporária, a fé falsa, é dada por Deus também. Não é que ela é dada por Deus. O que Deus concede algumas bênçãos específicas, nós vamos chegar depois, por exemplo, para falar sobre as bênçãos da aliança. E por causa do poder do Evangelho, que é tão evidente, é uma luz que clareia, eles de alguma forma pegam mesas ou pequenos pedaços dessa luz e se aplicam de alguma forma. Não é que Deus, qual é a diferença? No eleito, Deus antes regenera o coração, dá a ele uma vida e capacita a responder positivamente a isso. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, é como se a gente estivesse falando da luz do Evangelho como um farol tão iluminador que de alguma forma ela toca essas pessoas externamente. Não é uma transformação interna. É um efeito como um respingo que toca de alguma forma. Seria essa ideia. É o que ele fala aqui, ó. Deus toca os servos com algum sabor da sua graça. Não é ele aplicando essa graça para trazer nova vida. É porque é algo tão evidente e grande que de alguma forma o alcança ou toca dessa forma exterior. Ele fala aqui, ó, sobre bandejos de luz. Alguns temos um ainda muito vago da sua benevolência. É isso que ele está falando. Certo? Então vamos lá. O nosso texto cita um outro autor que diz que essa fé se chama temporária porque ela permanece por um tempo por não ter raiz. Ela conta com o mesmo objeto que a fé justificadora. Ou seja, a pessoa que tem a fé temporária, ela crê como objeto em Deus, o Deus fiel. Qual é o objeto então? Jesus Cristo e seus benefícios, ela crê que está se apegando aos benefícios de Cristo que são oferecidos na palavra do Evangelho e nos sacramentos. E por isso que ele é distinta da fé histórica, porque qual é o objeto da fé histórica? É uma verdade universal e ampla. Ela trata do mesmo tema da fé justificadora, por ter seu conteúdo na mente, na vontade e no coração. Então, externamente, ela é idêntica à fé salvadora. Tem o mesmo objeto, o mesmo tema, o mesmo conteúdo. A grande diferença é que ela não tem raízes sobrenaturais, ela não é implantada ou concedida por Deus. Então, ela é espúria ou temporária. Mas ela não é abertamente falsa. Ela é falsa, mas isso não nos é revelado abertamente. Na verdade, ela é possível justamente pela influência poderosa do Espírito, até mesmo nos não regenerados. É isso que nós estamos falando aqui. O poder do Espírito é tão grande, o poder do Evangelho é tão grande, que de alguma forma ele toca os corações ainda externamente dessas pessoas. E ainda que eles desfrutem de alguns benefícios espirituais da aliança, falta-lhes, porém, a salvação de Cristo, marcada pela fé sobrenatural que persevera até o fim. E aí é importante nós destacarmos: os benefícios espirituais da aliança são estendidos mais do que apenas aos crentes. A gente pode ver isso claramente no Antigo Testamento. Paulo disse que nem todos os nascidos em Israel são verdadeiramente israelitas. Em que sentido? Não foram todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas. Só que aquelas pessoas estavam externamente ligadas ao pacto. Em que sentido? Elas receberam a circuncisão, elas ouviam a exposição da palavra, elas estavam em uma nação no qual a lei do Senhor era estabelecida civilmente. E a mesma coisa acontece no Novo Testamento.
No Novo Testamento nós temos a aliança sendo estendida não apenas aos crentes, mas a pessoas que aderem à fé externamente, que são por isso inseridas na comunidade da aliança e de alguma forma são abençoadas por isso. Ainda que isso não traga efeito salvador na vida dela, ela recebe algumas bênçãos de Deus por causa da misericórdia de Deus. Por exemplo, se a gente pensar em uma nação cristã, é claro que nos nossos dias isso é mais difícil, mas até 200 anos atrás nós tínhamos grandes nações confessionais cristãs. Havia incrédulos nessas nações, só que certamente elas eram abençoadas pelo fato de que havia leis cristãs sendo estabelecidas naquele país, que restringiam o pecado, que traziam boa educação, que traziam bom convívio entre as pessoas, então elas eram de alguma forma abençoadas. Paulo utiliza inclusive o exemplo de um lar no qual uma das partes é cristã e a outra não. Ele diz que os filhos são santificados. Por quê? Por causa da parte crente. Em que sentido? Deus trata de uma forma especial, mesmo que aquela pessoa não seja crente, por causa da parte que é fiel ao Senhor. Então, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, quando ele escreve aos irmãos daquela igreja. São bênçãos exteriores, benefícios espirituais da aliança, que são estendidos até mesmo aos descrentes, na medida que elas estão ligadas, que eles estão ligados na aliança. Mas essa não é uma fé salvadora. Essas bênçãos não podem salvar. Por quê? Porque a fé salvadora é aquela que tem raízes sobrenaturais. E é por isso que a Escritura fala sobre o tema da apostasia. O que é a apostasia? Aquele que tem uma fé salvadora verdadeira nunca pode cair da fé. Porque, como nós vimos, salvação não se perfeita. Só que a apostasia é uma realidade que a Escritura nos faz. O que é a apostasia? É justamente quando essa fé falsa, temporária, naufraga. Vamos abrir em Hebreus capítulo 6 para ver isso. Hebreus capítulo 6 é um texto relativamente difícil das Escrituras, mas que fala sobre essa fé que é falsa, que tem aparência de fé verdadeira, mas é temporária. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. Eu leio o verso 4, eu leio o 5 e assim por diante até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a tua palavra de Deus e os poderes do mundo e do mundo. Cair, sim, é impossível outra vez prová-los para a câmara de Deus, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ele no mundo. Veja só, você vai ter um texto com palavras fortes a respeito da apostasia. Ele começa dizendo que aqueles que foram iluminados por Deus, de alguma forma, aqueles que, em algum sentido, provaram o dom celestial, aqueles que, de algum modo, se tornaram participantes do Espírito Santo, e que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, a esses, Deus diz, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por quê? Porque a queda desses homens demonstra que a fé que eles tinham não era uma fé verdadeira, era uma fé temporária. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque lá no verso 8 ele vai comparar essa fé a espinhos e a bolas, ou seja, uma fé que não produz frutos espirituais verdadeiros. E nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Nesse sentido, o seu destino é ser queimado, porque não é uma fé verdadeira. Essa é a triste realidade da apostasia. Pessoas que talvez por muito tempo na sua vida experimentaram externamente esses benefícios da palavra de Deus, da comunhão com os crentes, das bênçãos prometidas do mundo vindouro, mas esses que agora rejeitam todas essas coisas, desprezam esse dom de alguma forma, ainda que não salvificamente, elas provaram, a essas é impossível que elas sejam restauradas, porque a sua fé é uma fé falsa, uma fé temporária. E aqui nós podemos ter a certeza de que ele não está falando da fé verdadeira, porque logo depois o autor do livro vai contrastar essa fé com a fé dos eleitos. Observe o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, veja, há um grande contraste aqui. Qual é a diferença entre esse que tem a fé temporária e aqueles que ele vai falar aqui? Ele vai falar, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Ele vai discorrer sobre a fé verdadeira daqueles
estão firmados com uma fé salvadora em Deus, ao ponto de ele falar no verso 19 que nós temos em Deus por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Ao contrário da fé temporária, aqueles que têm a fé verdadeira e salvadora, esses podem ter a certeza, porque é como se uma âncora estivesse colocada no céu, além do véu, que nos garante a presença com o próprio Deus. Agora vá para o capítulo 7, verso 25. Observe os fortes termos de segurança que o autor de Hebreus fala sobre os que têm a fé salvadora. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercedendo por aqueles que têm a fé salvadora e verdadeira, que é distinta da apostasia. Então, quando a gente fala de apostasia, a gente não fala de perda de salvação. A gente fala de uma fé temporária que naufragou. Uma pessoa que vivia a comunidade da fé, desfrutava externamente dos seus benefícios, mas que não tinha raízes espirituais, uma fé que havia sido gerada por Deus, e por isso terminou em naufrágio, terminou em apostasia. Na verdade, essa fé ignorada, ela não é uma fé que ainda ele nunca teve a salvação. Exatamente, porque é católico. É isso mesmo. Como não foi Deus que me deu nova vida, então ele não teve de fato salvação. Naquele dia, muitos se aproximarão, falarão: Senhor, Senhor, no teu nome, fizemos isso, Deus vai guardar de mim. Então, o fogo eterno nunca nos conheceu. Se encaixa aí. Sim, se encaixa. Pessoas que talvez em determinado momento agiram na comunidade da fé, Até a pessoa poderia até acreditar que ele era salvo. Sim, sim. Pesado. E aí ele fala especialmente de líderes. Ele está falando de pessoas que tomaram a frente na comunidade da fé, fizeram tudo isso no nome do Senhor, mas que não tinham qualidades sobrenaturais de Salvador do seu coração. Exato. Mas nós vamos falar um pouco sobre essa distinção entre como a gente pode identificar uma fé salvadora em nós, que pode nos dar certeza, na aula 17. Então eu não vou antecipar tantas coisas aqui, senão a gente fica sem conteúdo aí no dia da aula 17. Meu objetivo hoje é trazer essa investigação de nós sobre a fé falsa. Mas nós vamos chegar. No contexto de Hebreus, eles apresentam a aparência, não a realidade da fé salvadora sobrenatural. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando. A apostasia é daqueles que apresentam-se na aparência de fé sobrenatural, mas que não têm a realidade. No caso dos verdadeiramente crentes, isso não significa que a possibilidade da perda de salvação. Nós já vimos que nós, que temos a fé salvadora e verdadeira, podemos ter a certeza da nossa justificação. Mas o que o texto parece mostrar é não, o texto parece não estar falando dos verdadeiros eleitos, porque o povo hipotético não vai receber o dom do texto de ameaça dela. Aqui é importante, irmãos, porque há pessoas que olham para esse texto que nós lemos e falam: olha, todas essas coisas são perigosas, trazem malefícios para nós, mas elas são apenas hipotéticas, porque para nós isso nunca vai acontecer. Só que se a gente toma uma interpretação hipotética desse texto, nós perdemos a força que esse texto traz como uma ameaça real àqueles que estão na fé temporária. O texto de fato mostra essa triste realidade da apostasia, de que há pessoas que desfrutam de uma fé temporária, que naufragam. Mostra que há pessoas que entram na comunhão plena da comunidade pactual, mas que não são verdadeiramente crentes. E aí é importante nós sabermos, irmãos, que a igreja, até o retorno de Cristo Jesus, vai ser composta por pessoas que professam sinceramente uma fé sobrenatural, mas que não têm de fato uma fé sobrenatural. E nós não conseguimos, como igreja, como comunidade da fé, sondar os corações das pessoas para dizer se alguém tem uma fé sobrenatural. É apenas Deus que faz isso. É claro que a função dos presbíteros da igreja é examinar aqueles que professam a fé, se essa fé tem raízes em Cristo Jesus. Em Gálatas 5:6 nós vemos o requisito. Essa fé deve ser demonstrada em um amor que opera uma boa vivência. E nesse sentido, nós somos chamados, sim, como comunidade, de distinguir aqueles que não apresentam nenhuma evidência de fé salvadora. Se alguém chega aqui e fala: olha, eu quero fazer parte da igreja, mas você sabe que essa pessoa tem uma vida completamente devassa, que ela não vive nenhum aspecto sobre a cristã diante da sociedade, diante dos homens. Nós, como igreja, temos sim a responsabilidade de avaliar se aquela pessoa deve ou não fazer parte da comunidade da fé. Isso sim, nós temos a responsabilidade e o dever de fazer. Por exemplo, alguém tem uma fé histórica, como nós somos, que não traz verdadeiramente efeitos
A gente tem que ter sabedoria e distinguir se isso é apenas imaturidade na fé ou se é de fato uma fé falsa. Agora, nenhum presbítero pode sondar os corações e afirmar se uma fé é genuína ou não. Se uma pessoa tem uma fé temporária, externamente ela parece ter uma fé semelhante àquele que tem uma fé salvadora e sobrenatural. E nós, como igreja, não temos as condições de avaliar se uma fé é genuína ou não nesse sentido. Por isso, a igreja passou a erro ao examinar candidatos sobre a igreja. Quantas pessoas a igreja avalia, faz a profissão de fé dessas pessoas e essas pessoas depois se mostram que não eram crentes, que não vivem uma vida cristã de amadurecimento da fé. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a igreja não tem esse poder de sondar os corações para saber se a fé é verdadeira ou não. Mas, por não queremos conviver necessariamente o Filho de Deus, nós julgamos com caridade a profissão de fé, de quem parece possuir fé verdadeira. E nesse sentido, a igreja tem sim essa responsabilidade, mas deve ser caridosa, de ter boa fé, de ouvir aquilo que a pessoa está falando com boa fé, de não duvidar, eu acho que essa pessoa está tentando nos enganar sobre fazer a profissão de fé. Não, a gente não pode fazer isso. A igreja avalia aquilo que a pessoa diz e ouve a boa fé daquela pessoa, e por isso a insere na comunidade da fé. E sobre esse aspecto, o autor do livro nos fala. Na comunhão com a igreja, algumas pessoas que parecem possuir a fé genuína, mas na verdade não a possuem, podem manifestar sua verdadeira natureza só anos e anos mais tarde, ou talvez nunca nessa vida. No processo, ela precisa de certas bênçãos espirituais verdadeiras, ainda que não possuam um interesse salvador em Cristo. Se acontecer que essas pessoas se afastarem de Cristo, elas de fato perderam a alma, mas não a salvação. Isso elas jamais alcançaram. O que elas perderam? Essas bênçãos externas. O privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ter esse tratamento especial de Deus para com a sua comunidade. Ela perde sim alguma coisa, mas não a salvação, porque elas nunca a alcançaram. Os apóstolos, ou seja, aqueles que têm uma fé falsa com aparência verdadeira, sofrem perdas reais, mas essas perdas sofridas não incluem as bênçãos do que jamais contaram, ou seja, a graça salvadora que flui do decreto da eleição. O que ele está falando aqui? Aqueles que têm a fé temporária têm sim essas bênçãos exteriores, podem de alguma forma ser tocados em sua consciência, a andar de forma a agradar a Deus exteriormente, mas ela não desfruta, por exemplo, da união com Cristo. Porque a união com Cristo é apenas para aqueles que foram eleitos por Deus e foram regenerados. Elas não desfrutam da verdadeira santificação, que é o conformar não apenas externo, mas interior do seu coração, para viver uma vida de obediência a Deus. Isso elas não desfrutam. Elas não desfrutam de verdadeira paz de consciência, trazida pela justificação pela fé. Todas essas coisas são bênçãos que vêm apenas fluindo do decreto da eleição, apenas para aqueles que Deus age no coração e os transforma para a santificação. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Uma aula um pouco mais curta, não temos grandes debates aqui, mas nós vimos que a fé falsa é distinta da fé salvadora. Em que sentido? Nós vimos dois exemplos de fé falsa. O primeiro deles, a fé histórica. É uma fé que não traz consigo os efeitos sobrenaturais da fé verdadeira. É uma fé que adere de forma genérica e geral a uma verdade da fé, mas que não traz efeitos práticos. Mas nós temos também a fé temporária, que também é falsa, já que ainda que tenha aparência externa de fé verdadeira, ela não atinge a vitória final. Por quê? Porque ela não tem raízes. Muitos que professam a fé não são crentes verdadeiros, ainda que essa profissão de fé possa ser convincente, eloquente e poderosa. Nós, como homens, talvez nunca saibamos distinguir uma fé verdadeira de uma fé temporária, mas aquela fé não tem raízes sobrenaturais, e Deus conhece os corações. Se essa fé estiver dissociada da qualidade salvadora sobrenatural, ou seja, o fato de Deus agir no coração para trazê-la, essa fé será falha e muitas vezes será conduzida à apostasia ainda nesta vida. A triste realidade é essa, muito comum nos nossos dias. Pessoas que apostatam na fé, abandonam a fé, justamente por isso, porque não tem raízes sobrenaturais. Eu queria terminar lendo dois textos, um que a gente já leu, eu queria reforçar, e o outro está em Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 35 ao 39.
Eu lerei 35, algum 36, assim por diante até o 39. Diz assim a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O efeito teve necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei o bem. Porque ainda dentro de pouco tempo, ele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ele não se compraz da minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem, mas para a perdição. Somos, entretanto, da fé para O que o autor dos Hebreus está fazendo aqui? Como nós vimos semana passada, o Evangelho traz para nós ameaças reais. E o autor dos Hebreus aqui escreve para uma comunidade que certamente já tem pessoas com fé verdadeira e com fé temporária. Ele diz, em tom de exortação: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ele está exortando a nós que tenhamos confiança na salvação. Por quê? Porque o retroceder não é a marca de uma fé verdadeira. Retroceder para a perdição. Mas nós que somos da fé, esses são para a conservação. Não. Nesse sentido, nós somos exortados por Deus, nós temos perseverantes na fé. É claro que a fé verdadeira muitas vezes pode ser abalada em sua confiança, vamos ver isso na aula 27, pode trazer para nós algum tipo de dúvida, mas a diferença é que ela sempre termina em vitória. E nesse sentido, nós podemos confiar em Deus, que Ele que garante a vitória da nossa fé. Mas ao mesmo tempo devemos ter essa realidade em mente de que existem sim fés falsas, fés que muitas vezes têm toda a aparência exterior de fé, mas não são uma fé verdadeira. E por isso nós somos levados a refletir sobre as palavras de Jesus em João capítulo 2, versos 23 e 25. Que nós já vimos que Jesus fala. O texto diz que muitos creram em seu nome, mas Jesus mesmo não cria na condição daquelas pessoas, porque conhecia seus corações. A grande pergunta que nós devemos nos fazer não é tanto se nós cremos em Deus, mas se Jesus crê em nós, se Jesus crê na nossa fé, se a nossa fé é verdadeira, genuína, se foi trazida por uma ação sobrenatural de Deus, ou se apenas uma fé exterior que acabará em apostasia. E sobre essa fé temporária, a nossa função de fé fala: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem se iludir vivamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que crescerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonha. Observe a distinção que tem trazido. Aqueles que têm uma fé temporária, eles podem muitas vezes se iludir com a falsa esperança, mas isso nada mais é do que uma presunção carnal de se acharem no favor de Deus. E pensam: Deus está me abençoando. A gente vê exemplos disso nos profetas do Antigo Testamento. Pessoas que diziam: Deus está no meio de nós, mal nenhum nos sobrevirá. Mas essa esperança pereceu, porque ela não é baseada em uma fé verdadeira. Porém, ainda que nós não consigamos sondar o coração dos outros, nós podemos sim analisar o nosso interesse sincero em Cristo Jesus, à luz de alguns pontos que nós vamos referir com mais clareza no dia 17, mas que podem sim trazer a nossa confiança quanto à salvação que Deus nos concede. Mas isso é tema de outra. Alguém tem alguma pergunta ou consideração sobre esse tema nosso? Sobre se existe fé falsa, porque nós vimos que existe. Comentário? O próprio Jesus, quando ele fala daquela passagem do jogo, ele caiu, Sim. trigo no jogo, né? Enquanto está crescendo externamente é a mesma coisa. É igualzinho. Mas não traz os frutos. E ali também para nós é uma. Eu vejo como alerta para a gente não é se preocupar, mas deixar isso para quem é ambiente e poder unir, que é o próprio Deus. Sim, tem esse aspecto que precisa ser levado em conta, no sentido de que a gente não pode querer nós separar o joio do trigo, mas isso também não pode tirar de nós a responsabilidade que Cristo nos dá de tirarmos o fermento do contexto da igreja. Então, quando há evidências suficientes que
mostram que a pessoa não tem uma fé verdadeira, nós como igreja devemos sim exercer a disciplina e separar o contexto da comunidade cristã. As duas coisas andam juntas. Não querer nós mudarmos os corações, mas ter evidência suficiente, nós, se não fizermos, somos negligentes. Se atrapalhar, se tiver Isso. contra, aí sim, mas do contrário, não dá para gente. Exatamente. Eu queria falar o seguinte, que a gente, como político, pastor, é doloroso e às vezes a pessoa vem para se examinar, fazer a questão da fé, a gente, uma alegria, recebe, alegre, feliz, e muitas vezes que lá que a pessoa faz, logo a gente vê essa pessoa fora da igreja, é um sentimento de muita dor para a gente. Eu nunca acredito que sinta assim. A gente fala sobre isso, né? Sim. Falamos. Se a pessoa gera tristeza, não dá para ser. É o que nós estamos dizendo, né? A igreja é passiva de errar quando ela examina, porque a gente não somos corações. Mas a gente não quer excluir também necessariamente o filho de Deus, por isso nós julgamos com caridade a profissão de fé que essa pessoa fez. Agora, quem faz uma profissão de fé falsamente, recai mais juízo para ela, porque Deus ali de cobrar cada palavra que foi falada por nós. E muitas vezes a gente perde o senso do peso que as nossas palavras têm. Para nós hoje as palavras não valem muita coisa, mas se a gente observa das Escrituras, o peso que os juramentos públicos tinham. Então você jura diante dos homens e diante de Deus e volta atrás daquilo que você falou. Isso é muito grave diante de Deus. A gente perde o peso dos votos e as profissões de fé. Mas diante de Deus tudo isso vai ser cobrado. Sim. Isso é um alerta para nós também, porque muitas vezes a gente quebra as palavras, os votos que nós fizemos. Que a gente vem aqui e fala, olha, eu me comprometo a trazer meus filhos na igreja, eu me comprometo a orar por eles, eu me comprometo a cumprir os mandamentos de Deus, e a gente nem sempre faz isso. Para nós, refletimos sobre isso. Exatamente. Alguma outra questão? Então vamos encerrar com uma oração.